Em determinados momentos, não poucos, nós só temos uma chance. Uma. E se a gente não aproveita as nossas chances, elas não fazem com que o que de fato tem que acontecer, aconteça. E chance real mesmo, aquela chance que muda, que vai trazer uma condição nova, só Deus pode dar. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente tenta, esforça, levanta cedo, dorme até mais tarde, e a gente vai naquele esforço humano, com algumas capacidades, alguns recursos, e no final, quando a gente quer ver a situação concretizada, e no nosso empenho a gente descobre: precisei de alguma coisa que eu não tinha. E isso diz respeito a Deus. Vem comigo entender um pouquinho disso. Em Isaías 42, Isaías é um livro profético, capítulo é o 42, e o versículo é o 6, 7 e 8. Porque através desses versículos eu vou dar um pulo lá para o Novo Testamento, mas você não precisa ir comigo, só ouça, e nós vamos falar de ressurreição em Marcos, em Lucas, em João, e você vai verificar como que a ação de Deus, ela é indispensável. Não tente sem Deus, não vai sem Deus, sem ajuda profissional não vai não, viu? O profissional é Deus. Por favor, entenda isso. Isaías, numa revelação, num ato profético, numa mensagem futurística para aquela época, o capítulo 42, o versículo 6, 7 e 8, assentados, mas com toda reverência, diz assim, versículo 6, vamos ler o 5, diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Aí vem o 6 dizer assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, e isso é uma referência ao próprio Cristo, e tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por concerto ou aliança do povo, e para a luz dos gentios. O versículo 7 fala sobre uma época em que isso ia acontecer: luz para os gentios, aliança para o povo, justiça desempenhada na terra. E a manifestação de Deus, no versículo 7, ela se desenvolve com a seguinte narração: abrirei os olhos dos cegos, tirarei os presos de suas prisões, e eu vou ressuscitar os mortos. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, essa é a nossa chance, a chance da Tua palavra aberta, a chance da divulgação da Tua palavra, do querigma. Essa palavra proclamada, ela não é minha, ela é Sua, e por isso, Deus, ela tem um peso de eternidade, de infinitude. Ela tem um peso, Deus,
de fazer exatamente o que ela diz que vai fazer. Tudo que o Senhor disser, Deus, é tudo aquilo que vai acontecer. O Senhor é aquele, ó Pai, que manda voltar, tem que voltar. Diabo tem que voltar, doença tem que voltar, igreja tem que voltar. Quando o Senhor falar, volta, volta. Quando o Senhor disser, Deus, vai, vai, tudo tem que ir. Por isso, Deus, libera uma palavra sobre a igreja evangélica congregacional, para que, ó Pai, mediante, respeitosamente adquirindo a sua misericórdia, e de olho nela, Pai, porque as suas misericórdias são as razões pelas quais nós não somos destruídos. Então aqui nós não estamos focando, ó Pai, em nós mesmos. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa desatenção no culto. Esse é um momento solene, é o momento da abertura da Tua palavra, inspirada, protegida, velada, zelada pelo Senhor. O Senhor guarda a Tua palavra e vai cumprir exatamente da maneira, da forma como o Senhor diz. Por isso, Deus, eu sei que tem gente aqui nessa noite que precisa ouvir uma palavra de cura, uma palavra de orientação, uma palavra de libertação, uma palavra, ó Pai, que possa resolver uma questão que para ela é insolúvel. Eu sei, ó Deus, que aqui nessa noite tem gente que está fraca e precisa ser fortalecido. Tem gente, ó Deus, que está quebrado e precisa, Deus, ser novamente juntado. Tem gente, ó Deus, que se desgarrou, tá, mas não tá, e precisa voltar. Deus, também tem gente que está perdido. Deus, é o Senhor quem acha, é o Senhor quem encontra as pessoas perdidas. A Tua palavra faz referência à sua pessoa, dizendo que o Senhor veio buscar o perdido. Também diz que o Senhor veio destruir as obras do diabo. Também diz, ó Deus, que o Senhor veio para os doentes. Deus, somos nós que temos muitas dificuldades e precisamos da sua interferência para pensar, para analisar, para interpretar. Precisamos da sua cura liberada sobre nós. Por isso, Deus, ao ler o livro de Isaías, no capítulo 42, e ao ver, ó Pai, o que o Senhor de fato faria, como fez, esse foi o seu ministério: dar vista aos cegos, libertar os cativos e ressuscitar os mortos. Deus, olha para nós aqui, liberta a gente das nossas prisões, dá-nos visões as quais, ó Pai, estamos tendo dificuldades em ter ou entender, e ressuscita a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Jesus Cristo começa o seu ministério de uma forma miraculosa, entendida nas Escrituras como atos, para que as pessoas nos atos miraculosos pudessem crer, se entregar, pudessem ter afeição. E ele começa a sua vida ministerial em termos de manifestações miraculosas numa festa de casamento. Vejam só, ele transforma H2O em vinho. E ele vai andando, e à medida que vai andando e o tempo passando, ele vai chamando pessoas presas a libertações, pessoas doentes a curas, e pessoas literalmente mortas a ressurreições. Quando eu vou para o livro de Marcos, capítulo 5, versículo 35, lá tem uma expressão que vale a pena refletir, dizendo a respeito da filha de Jairo.
E no versículo 35 de Marcos, capítulo 5, diz lá literalmente que havia ali um comunicado, uma notícia de alguém que trouxe dizendo uma frase totalmente depreciativa, destrutiva, incômoda. O texto diz que essa frase dita a Jairo, ela correspondia ao seguinte conteúdo: sua filha está morta. Isso é frase de se dizer ao pai: a sua filha está morta. Esse aviso, ele tem o poder, a capacidade de fazer, na maioria das pessoas, na grande quantidade de pessoas, parar, estagnar. E a intenção dessa frase foi justamente essa: fazer com que Jairo aceitasse as coisas como elas são, como elas estão. Olhe para a sua família, olhe para pessoas perto de você. Quem foi que embutiu no seu coração essa frase dizendo que pau que nasce torto tem que morrer torto? Quem foi que te deu essa visão deturpada e totalmente fora do ministério de Cristo, onde você conclui, e as suas conclusões elas são de que na sua vista o que você está vendo vai acontecer exatamente dentro daquilo que você enxerga? Então você tem um filho e quer o melhor para ele, só que ele não está correspondendo a essa sua vontade, a esse seu querer. E a pergunta é: por que, Jairo, você deveria aceitar essa notícia e dentro dessa notícia alojar no seu coração esse aviso, como se fosse algo que você pudesse, tivesse que aceitar essa coisa como ela é? Quem te disse que você tem que aceitar as coisas na sua vida da forma, da maneira como elas estão? Quem pregou isso para você? Por favor, me fale. Preciso conversar com você. Essa frase, sua filha está morta, em Marcos 5,35, é uma frase que faz as pessoas pararem de lutar, desistir, tira a esperança, e a conclusão que se tem, já que morreu, acabou. Mas a Bíblia, ela salienta algo notável, sensacional, é que a gente deve procurar Deus para que Ele, que tem a última palavra, se pronuncie e fale a respeito daquilo que a gente está olhando, vendo, que está morto. Ainda em Marcos capítulo 5, versículo 36, Jesus Cristo tinha uma proposta para aquela notícia dada a Jairo. Jesus Cristo tinha algo a dizer em relação às pessoas que viram de fato a menina de 12 anos de idade, filha de Jairo, um dos principais da sinagoga, morta. Não seria mais conveniente nós, como cristãos, ouvirmos a proposta, o que Deus tem a dizer, a nossa situação, aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos passando? Fala, Senhor, o que o Senhor tem a dizer nessa situação de laço, de embaraço que eu estou vivendo? Seria e é coerente iniciar uma relação com Deus dentro dessa perspectiva? Jesus, ouvindo isso, o que ele tem a dizer a Jairo é algo que contraria toda a notícia dada à vida de Jairo: sua filha está morta. Jesus, como contraponto, se opondo, fala e afirma e reafirma Jairo, dizendo: não temas, Jairo, creia somente. Que loucura! Jesus estava dizendo o seguinte, em outras palavras: Jairo, não coloque a sua atenção nessa notícia dada, vista por você e dada pelos homens. Jairo,
não coloque a sua atenção, Jairo, nem o seu coração a outra coisa que não seja eu. Deixa eu falar primeiro em relação àquilo que você está passando. Então, o que Jesus está dizendo e propondo, quando diz a Jairo, não temas, crê somente, Jesus está dizendo o seguinte: Jairo, não coloque a sua atenção, o seu coração, não, Jairo, pense na petição lá atrás que você me fez, que você me procurou, para que eu pudesse curar a sua filha. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: Jairo, houve uma palavra e eu estou dizendo outra palavra em cima dessa palavra, que Jairo, não temas, crê somente. Enquanto eu não falar, Jairo, nada vai acontecer. Quando eu vou para o versículo 39 de Marcos 5, porque eu estou nessa ideia de Isaías 42, 6, 7, 8, onde havia uma profecia relacionada ao futuro, que dizia que o Messias, o libertador, desempenharia essa função de dar vista aos cegos, de libertar as pessoas dos seus cativeiros e de ressuscitar os mortos. Então eu estou vendo isso em Marcos capítulo 5, versículo 35, 36, e quando eu vou para o 39, eu vejo Jesus entrando na casa de Jairo. E uma das primeiras pronúncias de Jesus na casa de Jairo é: para o planto. Em outras palavras, pare de chorar, pare o alvoroço. E Jesus, na sua argumentação, ele vai dizer: a menina não está morta. Mas ela estava. Ele disse que não estava, mas ela estava. Como é essa relação sua e Deus? Quando você diz que é e Deus diz que não é? Como é a prevalência disso? Que domínio tem essa relação? Você diz que é, você diz que é, e Deus diz não é, não é. Essa relação, ela precisa ser vencida por alguém. E o que Jesus pediu a Jairo foi: não temas, creia em mim somente. Jesus era o único que podia mudar aquela realidade, e tinha autoridade para ir na casa de Jairo e dizer essa palavra absurda, esquisita, fora da lógica: a menina não está morta. Por que Deus não pode dizer algo fora da sua caixa, do seu padrão? Se prepare para isso, irmão. Isso é um direito seu, conquistado na cruz, no ministério de Cristo. Se posicione para isso. Deus, eu estou vendo, está ruim, eu estou observando, não vejo nenhuma chance, mas se o Senhor abrir a boca e disser, a minha realidade vai mudar. E eu ainda acompanhando Marcos capítulo 5, no versículo 40, baseado e conjugando a manifestação de Cristo em Isaías 42, 6, 7, 8, eu vejo que em Marcos versículo 40, diz o texto assim: riam-se dele, riram de Jesus. Verdade. Em outras palavras, deram a Jesus um deboche, como se não fosse acontecer, como se não fosse ter, como se a realidade daquela menina não fosse mudar. Olha para mim, você foi chamado, você foi chamada para experimentar aquilo que o mundo não tem. E esse é o nosso ponto maior, é o ápice, é o top, é a condição de falar: Deus faz. E quando Ele faz, Ele sai da minha naturalidade lógica. A menina estava morta, mas Ele entrou e disse: ela não está morta. A menina estava morta. E
riram-se dele, riram-se do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, riram da única chance que eles tinham. Isso não pode acontecer conosco. Jesus, para a maioria, no versículo 40 de Marcos capítulo 5, Jesus, para a maioria das pessoas que estavam ali publicamente dizendo, elas não contavam com a manifestação de uma mudança de realidade. Por que você não conta com uma manifestação de realidade na sua vida, vinda de Deus, proporcionada por Deus, dada por Deus? Por quê? Deus tenha misericórdia de nós, que estamos na sua casa, ouvimos falar do seu poder, do seu domínio, da sua soberania, e não esperamos nada do Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. Por que não esperar um desembaraço naquilo que está embaraçado? Por que não esperar uma porta aberta, inatingível, aquela porta que você sabe que você não tem força para abrir, aquela porta que você sabe que você não tem a chave para abrir, mas que Deus, por sua misericórdia, estendendo graça, favor para você, vai te dar a chave e força para você abrir, entrar na porta. Rir-se dele, versículo 40. Era a única chance que aquele povo tinha, e riram-se dele, desperdiçaram a chance. As pessoas que estavam ali desperdiçaram a chance. Muitas situações na sua vida, escute o que eu vou te dizer, só vai ter uma chance se Deus falar. Muitas situações na sua vida só terão uma chance se Deus falar. E quando eu vou caminhando para o versículo 42, no capítulo 5 de Marcos, diz a Bíblia que Jesus tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, Talita cumi, que traduzido significa: menina, a ti te digo, levanta-te. Vamos embora, menina. Era e é a chance que você tem. A fala de Deus, ela é muito diferente da minha fala, da sua fala, da fala das pessoas. É por isso que precisamos urgentemente, de forma zelosa, de forma reverente, buscar a Deus para que Ele fale, porque enquanto Ele não falar, você vai continuar do jeito que você está. Possivelmente morto, desanimado, quebrado, desgarrado. E Deus fala para que seja do jeito que Ele diz. Essa é a história de Marcos capítulo 5, sobre a ressurreição da filha de Jairo. Agora, quando eu vou para Lucas, e eu ainda não perdi o foco para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os cativos, ressuscitando os mortos, aonde no versículo 8 de Isaías diz, no capítulo 42, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei para ninguém, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu sou insubstituível na sua vida. Não tente me substituir. Se você me substituir, você vai se dar mal. Não vai acontecer. E se acontecer é uma ilusão, e Deus não ilude ninguém. E quando eu vou para Lucas capítulo 7, Lucas 7, versículo 12 a partir, eu vejo ali na cidade de Naim, uma cidade próxima a Jerusalém, Jesus Cristo vendo ali, entrando na cidade, diferentes estados das pessoas. As pessoas são diferentes.
Se eu pudesse dar o microfone para você aqui, para que você divulgasse o jeito que você está, um diria assim: eu preciso disso, o outro, eu preciso daquilo, o outro, eu tenho isso, o outro, eu tenho aquilo. Cada pessoa diferentemente situada no mesmo lugar, porém Deus, conhecedor de cada pessoa e cada estado que a pessoa está. Então Deus conhece. Entra Deus em Lucas capítulo 7, versículo 12, nas portas da cidade de Naim, e Jesus começa a observar as pessoas, e existem ali 3 grupos de pessoas muito diferentes, que pode ser você. Aqui tinha um grupo bem pequenininho, bem reduzido, era só de uma pessoa, que era o defunto estava vindo, estava morto. Tinha um outro grupo de pessoa, que também era bem reduzido, que estava com um sofrimento tremendo, mas era uma pessoa, e Jesus conhecia o seu estado, que era mãe do defunto, e que ainda era viúva. Então era uma viúva, mãe de um único filho que estava morto, uma mulher de sentimento abalado pela perda, uma viúva, mesclando nela uma sensação de desamparo, certamente. E tinha multidão. Então Jesus observa tudo isso em Naim: o morto, a viúva e a multidão. Porque Jesus não observou o caixão, não era o mais importante. Não que ele não tenha observado. Eu quero que você entenda que Deus se preocupa com pessoas, não são com coisas. Então, as pessoas que estavam envolvidas nesse cortejo era a multidão, era o defunto e a mãe do defunto, a viúva. Deus foca em pessoas. A principal visualização de Deus é por pessoas. O que você tem, o que você é, tudo é secundário. Aí escuta só essa narração, versículo 13. Diz a Bíblia que Jesus se moveu de íntima compaixão pela viúva. Isso significa dizer que Jesus Cristo, no seu ministério, se posicionou dentro de uma condição, de forma que teve pela viúva uma troca de lugares. Deixa eu ir aí para ver como é que você está, para sentir o que você está sentindo. Isso chama, irmão, numa linguagem moderna, contemporânea, algo chamado de empatia. Deus tem alta empatia. A Bíblia fala sobre Israel escravo no Egito. Diz a Bíblia: Deus desceu para ver o sofrimento do seu povo. Quando a Bíblia fala no versículo 13 de Lucas, e eu já não estou mais em Marcos, mas em Lucas capítulo 13, versículo 13, capítulo 7, a Bíblia fala que Deus se moveu de compaixão em Cristo. Mas quando eu vou para o versículo 14, diz a Bíblia que Jesus tocou o esquife, o caixão. A ideia de tocar o caixão, irmão, é a ideia de mandar parar o cortejo. Para. Multidão para, viúva para, defunto para. Essa é a ideia do ministério de Cristo: tratar o morto, tratar a desconsolada ou o desconsolado, o desanimado, a desanimada, e tratar uma multidão que se sente incompetente. Eu sei que tem hora que você ama alguém, mas não pode fazer nada por alguém. Tem hora que você quer ajudar alguém, mas você não sabe como ajudar alguém. O que é isso? A multidão está lá, prosseguindo com a viúva de Naim, saindo da cidade. Muita gente da multidão estava: se eu pudesse fazer alguma coisa, se eu pudesse ajudar. O morto estava lá, a viúva estava lá. Jesus toca no esquife, no caixão, e a ideia de Jesus tocar ali é a ideia de mandar parar. E se ele não manda parar, imagina, irmão, por favor, tira Jesus da cena,
do que está escrito em Lucas 7:12. Tira Jesus dessa cena e conclua comigo, por favor. Sabe qual seria o curso normal, automático daquela cena? O cortejo, passo a passo, a viúva chorando, lamentando, se sentindo desprotegida, a multidão toda ela incompetente, dizendo: é assim a vida é desse jeito. Se Jesus não toca no esquife, manda parar, o enterro ia acontecer, meu irmão. Se Jesus não mandar parar certas coisas na sua vida, você vai fazer certas coisas que não serão boas, que serão laços, que serão embaraços. Se Jesus não mandar parar a doença na sua vida, o fim não é bom. Se Jesus não mandar parar esse sufoco financeiro que você está passando, a consequência disso não é boa. Jesus manda parar, Ele tem poder para mandar parar. E se continuasse sem que Jesus mandasse parar, ou melhor, tocasse no esquife, o enterro ia acontecer. Como é que manda parar o enterro? Coisas difíceis na vida das pessoas, só Jesus Cristo pode mandar parar. É por isso que você precisa procurar Deus, se aproximar de Deus, ser afeiçoado a Deus, ser entregue a Deus, pedir misericórdia a Deus, clamar para que Deus tenha compaixão e se manifeste com o seu ministério. Que ministério é esse? Dar a você uma visão diferenciada, tirar você das suas prisões e ressuscitar essas mortes as quais você vive no dia a dia. Falta de fé é morte, não ora é morte, falta de empatia pelo outro, de compaixão é morte. Muitas coisas residem na nossa vida que são caracterizadas como morte. Jesus, me ressuscita e tenha misericórdia de mim. A única chance daquela viúva, a única chance daquela multidão, a única chance daquele morto era Jesus. E ele chega, encosta no esquife e disse: Jesus, jovem, te digo, levanta-te. Ele fala isso para a filha de Jairo. Ele fala isso para esse jovem morto. A gente precisa, com a palavra de Deus, entender que Deus tem soluções. A viúva recebeu a sua solução. Qual foi a sua solução, irmãos? O filho voltou. O defunto recebeu a sua solução. Qual foi a sua solução, irmão? Ele voltou a ter vida. A multidão, se sentindo incompetente, porque não podia ajudar em nada, ela para e diz: há esperança. Porque quando Deus se manifesta, há esperança. Todo mundo foi favorecido. É por isso que Deus tem que atuar. E quando eu digo que tem mesmo, no sentido que se o Senhor não atuar, haverá morte. Se o Senhor não atuar, não terá cura. Se o Senhor não atuar, não haverá porta aberta. Se o Senhor não atuar, Deus, se o Senhor não atuar, será um caos. Tenha misericórdia de nós. Isso devia nos dar um desespero em buscar Deus. E quando eu vou em Lucas capítulo 7, saindo de Marcos capítulo 5, e passo por João capítulo 11, eu vou vendo Jesus Cristo mudando as visões das pessoas, tirando as pessoas dos cárceres e ressuscitando os mortos. Em João capítulo 11, versículo 2, diz que Lázaro estava lá, enfermo, e Deus no controle. Eu gosto muito de brincar com um amigo meu que esse negócio de falar que Deus está no controle, isso é um pepino, mas é uma verdade. Porque Deus está no controle das mortes. Deus está no controle e sempre esteve de 6 milhões de judeus que foram sacrificados pelos nazistas. Deus está no controle, irmão, mas o pau quebra.
e Ele no controle. Deus está no controle, irmão, mas o deserto existe. Então a ideia de Deus estar no controle só é para você e para mim uma ideia de que há segurança quando Ele diz, quando Ele fala. Deus estava no controle da doença de Lázaro e Lázaro doente. Deus estava no controle da doença de Lázaro, só que Lázaro morreu e Deus no controle. Quando eu vou para o versículo 4, Jesus Cristo se pronuncia em João capítulo 11, dizendo no versículo 4 que aquela doença não era para a morte, justamente porque Ele estava e sempre estará no controle. Tem coisas acontecendo com você que não é para a morte, é porque Deus está te engendrando, Ele está dando a você algo para te refinar. Você está precisando de um conserto, você está precisando de uma chamada de atenção, você está precisando de parar algumas coisas e largar para pegar Deus. Você está precisando de abrir mão de certas coisas e começar a pensar exclusivamente como Jesus disse a Jairo: Jairo, estão falando que sua filha está morta, crê somente, não temas. Esse é um ponto crucial da experiência do cristão. Deus exige atenção, irmão, não tem como negociar isso não. Entenda isso. Deus vai exigir de você uma certa atenção, e às vezes uma atenção exclusiva. Você não vai poder ligar para ninguém, pensar em ninguém, a não ser em Deus, para que Ele fale com você. E quando eu vou para o versículo 4, no capítulo 11, eu vejo Deus dizendo: essa enfermidade não é para a morte. Jesus se pronunciou dessa maneira, mas estava dizendo: para a glória de Deus, tem coisas que vão acontecer, estão acontecendo na sua vida, porque isso vai ser algo levado para a glória de Deus. Mais cedo ou mais tarde, isso vai aumentar a sua fé. Mais cedo ou mais tarde, isso vai fazer você orar mais. Mais cedo ou mais tarde, o que Deus está fazendo vai fazer você voltar-se mais para a leitura bíblica. Deus está e fez sempre isso na história. Encurralou o seu povo, deu ao seu povo uma condição de perceber que Ele é o único que pode resolver os problemas. Quando Deus fala isso no versículo 4 do capítulo 11 de João, Ele está dando uma demonstração que sabe exatamente o que está fazendo com aquela situação. Isso serve para mim, para você. Ser cristão, irmãos, é um privilégio. Deixa eu falar uma coisa de púlpito para que você entenda, e eu acho que esse entendimento vai precisar de outras ajudas, mas escute o que eu vou te dizer. Você nunca escolheu Deus, foi Deus quem te escolheu. Isso tem uma profundidade. Isso tem um grau de profundidade, e são águas profundas, irmãos. Deus te escolheu, você não o escolheu. E quando você vai compreendendo e desenvolvendo esse raciocínio, você vai entendendo que coisas que estão acontecendo na sua vida, na vida da sua família, não é para a morte, é para a glória de Deus. Quando eu vou para o versículo 14 do capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus deixa claro para os seus discípulos, sem que seus discípulos estivessem lá para saberem essa clareza. Isso diz respeito à revelação, meu irmão. Uma igreja que não espera ter revelação do próprio Deus, que igreja é essa? É uma igreja morta, que precisa de ajuda. Uma igreja que não espera receber uma visão diferenciada do mundo, das coisas. Que igreja é essa? É uma igreja cega, porque disse Jesus que daria vista aos cegos. Uma igreja que não espera sair das suas prisões, dos seus cárceres. Que igreja é essa? Porque o ministério de Jesus é esse: libertar os cativos da sua prisão. É o mínimo.
E no versículo 14 do capítulo 11 de João, Jesus Cristo deixa claro para os discípulos, não para as pessoas, não para o mundo, porque Jesus direcionou aos discípulos e disse aos discípulos: Lázaro está morto. Só que Jesus não estava lá. Como é que ele diz que está morto? Como é que ele sabe? Por que Jesus afirma isso para os discípulos? Isso é uma revelação, irmão. A ideia de Deus é falar coisas para você que você não sabe, porque você busca, e na sua busca, coisas ocultas que só Ele sabe, que pode te dizer grandes coisas. Lázaro estava morto, os discípulos não estavam lá na casa de Maria e Marta para saber disso, e Jesus estava revelando: ele morreu, de fato. A igreja ela é dotada desses privilégios, onde Deus vai revelando coisas correlacionadas a fatos que ainda não aconteceram. Para quê? Para a gente preparar. Fica preparado, irmão, porque Deus disse. Fica preparado, irmão, porque Deus disse. E o que Ele disse é exatamente o que vai acontecer. Vai Jesus para a casa de Marta e Maria. Quando chega lá, o que os discípulos veem? Lázaro estava morto. Quando eu vou para o versículo 15, eu ouço Jesus Cristo falar antes de chegar na casa de Maria e de Marta, e eu entendo que algumas coisas difíceis acontecem na nossa vida, são resolvidas dessa maneira, para que quando chegue através da revelação, você entenda que aconteceu porque Deus disse. Diz a Bíblia no versículo 15, capítulo 11 do livro de João: a vós, para que tivesseis crença ou acrediteis naquilo que eu digo. Então espere que Deus te fale hoje coisas correlacionadas ao amanhã, para que quando chegar você possa dizer assim: uai, gente, isso Deus falou comigo. E você creia. Então Deus fala para os discípulos: nós vamos para a Judéia, Lázaro está morto lá. Os discípulos, como é que eles sabem? Quem disse para ele? Chega Jesus com os discípulos na Judéia, na casa de Maria e de Marta. O que eles observam? Lázaro morto. O que isso quer dizer? Como que ele sabia? Deus sempre sabe sobre a sua vida. Deus sempre sabe sobre a sua vida. Quando eu vou para o versículo, e andando em João capítulo 11, no versículo 25, Jesus Cristo diz para Marta: Marta, você sabia que eu sou a ressurreição? Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: Marta, eu sou vida para as coisas mortas. Era isso que Jesus estava dizendo no versículo 25, capítulo 11 do Evangelho de João. E com toda a dificuldade dela entender, porque o irmão estava morto, e com toda a dificuldade para você entender, porque sua vida está seguindo e você está vendo somente o que você consegue enxergar, Jesus Cristo tem autoridade para te dizer: eu sou aquele que dou ressurreição às coisas mortas. E quando eu vou para o versículo 41, Jesus Cristo, para demonstrar que Deus ouve, Ele, no túmulo de Lázaro, Ele se pronuncia da seguinte maneira, dizendo ao próprio Deus: graças te dou por me haveres ouvido. E diz o texto que Ele fez isso como algo exemplar, para que as pessoas entendessem que Deus ouve, e é algo que eu tenho que entender. Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. Se eu orar, Deus ouve. E Jesus queria dar esse exemplo aos discípulos, para que eles entendessem que nesse exemplo eles poderiam orar, porque Deus ouve. Mas quando eu vou para o versículo 43, lá do livro de João, capítulo 11, eu vejo que no caso da menina, da filha de Jairo, do filho da viúva e de Lázaro, Jesus era a única chance que eles tinham.
Marta e Maria, era a única chance que ela tinha de rever de novo seu irmão. Então eu quero terminar essa mensagem voltando no texto, Isaías 42, para que lendo o texto você entenda que o Espírito Santo de Deus quer abrir os seus olhos, porque nós temos uma cegueira natural. Que o Espírito Santo de Deus quer tirar as nossas vidas de certas prisões, porque nós temos uma prisão natural. Que o Espírito Santo de Deus quer fazer partes importantes da nossa vida que estão mortas ressurgirem. Então deixa eu fazer uma mescla para você entender esses três textos, que são textos importantes. Esse texto de Marcos, de Lucas, e esse texto de João, capítulo 11. A gente começa com Marcos, e a ideia é essa: não desista se Deus não disse nada para você. Ainda que você esteja visualizando algo ruim, péssimo, algo contrário àquilo que a sua fé está sendo desafiada, deixa Deus dar a última palavra em relação a isso. A menina não está morta, e todo mundo dizendo ela está, e Deus dizendo não está. Riram-se dele, e ele diz: Talita cumi, levanta-te. Deixa Deus dar a última palavra para você. Ainda no livro de Marcos, a gente vê Jesus Cristo motivando Jairo contra toda situação desmotivante. Eu sei que você na sua vida, você recebe muitas desmotivações, muitos ataques que te prendem a uma situação que dá desânimo, que te faz realmente querer desistir. Você não quer nem pensar nisso, e Jesus Cristo vai incentivando: não temas, crê somente. Isso quer dizer o seguinte: olha, comece a prestar atenção em mim, comece a prestar atenção naquilo que eu te digo, nas coisas as quais eu estou te dizendo. O que eu quero da sua vida é atenção, e essa atenção diz respeito a posicionamento, essa atenção diz respeito à oração, diz respeito a uma leitura bíblica, diz respeito a uma procura. Eu preciso buscar Deus. E quando eu estou ainda no livro de Marcos, eu vi lá que aquela realidade ela não mudaria nunca. Certas realidades da sua vida, elas vão continuar as mesmas, até que Deus brade do céu e mande uma palavra para você. Você depende disso. É isso que está dependendo você sair de onde você está, deixar de ter o que você tem, passar na porta que está fechada. Deus tem que falar. Eu ainda em Marcos, eu vejo a única chance é essa, e ela não pode ser desperdiçada. Por isso que eu tenho que orar. Não tenho vontade de orar, Deus me ajuda, porque eu tenho que orar. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu preciso ler, preciso descobrir alguns segredos que eu não entendo, que eu não sei, que só o Senhor pode me dizer através da tua palavra. Eu preciso do Senhor. Deus, tenha misericórdia de mim. E quando eu saio de Marcos e vou para Lucas, eu vejo que Jesus vê a diferença, então Ele me conhece. Eu sou o morto, eu sou a viúva, ou eu sou a multidão? Quem que eu sou? O morto, a viúva e a multidão. Tem gente assim dizendo aqui, eu sei interiormente, morto nem pensar, né? Mas possivelmente você seja um morto, porque o morto não tem ânimo, o morto não reage, o morto não anda, não caminha. Eu sei que você está fugindo do morto, mas possivelmente você seja um morto ou a morta. Não tem problema, irmão, minha irmã, desde que Ele toque no esquife, desde que Ele toque na gente, porque o morto passou a reviver, a viúva teve seu filho de volta, foi consolada,
E a multidão, ela teve embutida nela uma esperança. Existe um Deus que ouve oração, que toca no defunto, que recupera a viúva, e isso é esperança para a multidão. Então, se eu sou a multidão, Deus, me dê a mesma esperança que o Senhor deu aí em Lucas. Deus, se eu sou a viúva, me faça reaver situações as quais estou precisando para a alegria do meu coração, traga de volta. Deus, se eu sou o morto, me ressuscita. Quando eu saio do livro de Lucas, e ainda em Lucas, eu vejo que Jesus é a única forma de mandar parar o cortejo. Você está tentando mandar parar algumas coisas na sua vida que não vão parar. E eu não estou profetizando isso não, estou dizendo isso dentro de uma realidade espiritual. É Jesus que manda parar. Para o cortejo, para a viúva, para a multidão, para tudo, porque eu vou mudar a realidade da multidão, da viúva e do morto. Eu não posso entender essa condição que temos em achar que vamos avançar dentro de uma base nossa, sem a apropriação de Deus, sem o conselho de Deus, sem o poder de Deus. Não há garantia. Jesus é o único que pode mandar parar na sua vida crises existenciais, relacionamentos destruídos ou fragilizados, doenças. Jesus é o único que pode tirar você desse cárcere. Jesus é o único que vai conseguir de fato, por aquilo que Ele é e representa, pela palavra do poder, dar a você uma condição de visão nova. E quando eu vou em Lucas, eu entendo isso. Ainda em Lucas, Jesus tem uma proposta. E essa proposta em Lucas, ou essa proposta em Marcos, ela possui uma capacidade de recuperação. Em Marcos diz para Jairo: crê somente. Em Lucas diz para a viúva: para. Em João diz: sai, levanta, vem para fora. Quando eu estou em João, Jesus, eu vejo no livro de João capítulo 11, aquele que sabe de fato o que está acontecendo, apesar da tragédia, apesar da dor, apesar da angústia. Ele está no controle. Lázaro adoeceu e morreu, e ele disse: não é uma morte que foge da minha glória. Eu tenho um propósito nisso. Existem relações para a igreja que só ela vai ter, revelações para a igreja que só ela tem. Em nenhum outro canto, em nenhuma outra instituição, em nenhum outro meio econômico ou social, isso vai acontecer. É por isso que você tem que estar na igreja, ou na sua casa, ou em outro lugar, buscando a Deus. E quando Jesus Cristo diz que Lázaro morreu, ele não estava lá, mas revelou para os discípulos: Lázaro morreu, viu? Como? Eles não entenderam. Deus tem revelação para você, irmão. Deus tem uma revelação para você, irmã. Entenda isso. E quando eu estou em Lázaro, no capítulo 11, eu vejo que Jesus é vida para os mortos. Então vamos resumir tudo. Deus, Senhor, lá em Marcos, Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu estou olhando uma situação que não está legal, estou vendo um aperto, uma dificuldade. Eu ouço a Itatiaia e só ouvo falar em problemas. Olho para mim, eu vejo uma condição limitada. Lá em Marcos, Deus, eu quero ouvir o que o Senhor disse para Jairo: crê somente, não temas. Deus, o que dizer de Lucas no seu ministério? O Senhor entrando e vendo estados de pessoas em diferentes estados, né? Uma triste por um motivo, outra triste por outra nem triste, morta,
E o Senhor vendo o morto, o triste por causa do morto, e a multidão triste por causa da viúva, que estava triste por causa do morto. Deus, que bagunça! Tem muita gente triste, Deus, por vários motivos. E quando eu vou em Lucas, Deus, eu vejo o Senhor tocando no esquife. Deus, é o seu toque. O Senhor precisa tocar lá na minha casa. O Senhor precisa tocar, ó Deus, na minha vida. O seu toque manda parar. Deus, esse meu aperto com o seu toque vai mandar parar. Estava todo mundo apertado, Deus, a multidão apertada, a viúva apertada, o defunto mais apertado ainda, que estava morto. Deus, o seu toque, a sua palavra mudou. Então toca, Deus. Eu estou nessa expectativa, Deus, no seu ministério, através do Espírito Santo. Quando eu vou para João, Deus, eu vejo, Senhor, essa ideia de revelação, ela é sensacional, Deus, ela é esperançosa, e ela nos dá uma confiança. O Senhor que é atemporal, o Senhor está no futuro, no presente. Para o Senhor tudo é a mesma coisa. Então o Senhor pode me encher de esperança, mesmo diante das minhas dificuldades. Deus, parece que morreu, parece que acabou, parece que não tem mais jeito. Lázaro morreu, Deus, Lázaro morreu, Deus, já fazem 4 dias, Senhor, que ele morreu. Mas o Senhor está dizendo que essa morte é para a sua glória. Você tem certeza, Deus? Isso não é meio esquisito? Uma coisa ruim como essa, o Senhor está tirando uma pessoa de uma família, o Senhor está dando a uma família uma condição de ser realmente desestruturada, porque está ali Maria, está ali Marta, Lázaro está morto, e o Senhor está dizendo que tudo isso vai cooperar para o bem daquela família. É isso que o Senhor está dizendo. Deus, o Senhor é muito estranho. Mas o Senhor me diz: crê somente, não temas. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, eu sei que aqui existem pessoas situadas no livro de Marcos, no livro de Lucas e no livro de João, mas em todas essas etapas do seu ministério, seja em Marcos, Deus, em Lucas ou em João, sempre houve um toque do Senhor. Sempre houve um estímulo, um controle. Senhor, nós de fato dependemos de Ti. A gente pode até enganar, pensando, ó Pai, que a vida está livre e que o Senhor pode ser dispensado, não olhado, não cultuado, mas isso é um grande equívoco. O Senhor é aquele que merece uma atenção especial. Deus, tem gente aqui vendo coisas, eu sei disso, porque a vida proporciona isso, dizendo não vai dar, não vai dar, não vai dar. Deus diz para esse que diz que não vai dar: crê somente, não temas. Para esse que já está angustiado, que já está no problema, que a coisa já foi para o beleléu, já morreu, já acabou. Deus, para esse que está se sentindo desamparado, faça, ó Pai, exatamente o que o Senhor fez com a viúva de Naim. Manda parar, reconstitui, restitui, renova. Tira, ó Pai, dessa pessoa que está sem esperança, se enquadrando na multidão. Vem à igreja, mas não tem esperança. Vai orar, mas não tem esperança. Lê a Bíblia, mas não tem esperança. Deus, dê uma esperança a essa pessoa. Deus, se essa pessoa está morta, faça reviver, aviva, faça nascer de novo, a fé de novo, a busca com o Senhor de novo, a entrega de novo, a espera de novo. Deus, o Senhor é aquele que toca no esquife e manda parar o cortejo, e o enterro não acontece. Então, ó Pai, se tem alguém aqui morto, o enterro em nome de Jesus, em nome de Jesus, não vai acontecer. Deus, tem gente aqui exatamente como Maria, como Marta, no episódio da sua ressurreição de João, seu amigo. Pessoas que estão precisando entender as coisas, saber que o Senhor de fato está no controle, ó Pai, o que elas estão passando, a dificuldade financeira, a dificuldade dentro de casa, a dificuldade fora de casa, no trabalho, em qualquer lugar.
Isso vai ser para a sua glória, para o seu louvor, para a sua honra. Deus, libere essa palavra para o teu povo, porque o Senhor é aquele que toca no esquife, que manda a menina Talita Cumi levantar. O Senhor é aquele que diz para Jairo: creia somente, não temas. Senhor, realize isso no nosso meio, para que a gente possa testemunhar, experimentar, ó Pai, as suas manifestações. Visto, ó Deus, que Isaías diz isso, o Senhor veio para dar liberdade aos cativos. Olha nós aqui, Deus, nas nossas prisões. O Senhor veio, ó Deus, para dar visão aos cegos. Deus, tem gente aqui não conseguindo interpretar de uma forma correta a fé. Liberta dessa cegueira. Deus, o Senhor veio para ressuscitar os mortos, pessoas que andam, que vão sorrir, mas que estão como se estivessem, ó Deus, mortas. Libera isso, desprende isso, ressuscita em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.